E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo dessa semana aqui vai ser um vídeo à moda antiga, né? Eu não tô aparecendo aí na tela, mas eu não queria deixar de postar os vídeos aí. E eu vi que uma galera tava me pedindo pra dar uma incrementada nesse joguinho aqui que a gente já fez, né? Que era colocar tipo fases, né? Conforme a gente atingir aqui um certo score, a gente incrementa, por exemplo, a velocidade do jogo, né? E a gente dá, por exemplo, um bônus assim pro personagem, como se, por exemplo, uma nova vida, né? Por exemplo, se a gente pular, a gente faz 5 pontos, né? Ele vai mostrar essa label aqui, level 1, e ele incrementa ali a vida. Olha lá, eu tava com 0 vidas, aí quando eu fiz aqui 10 pontos, ele incrementou aqui, né? Aí eu fui para uma vida e ele mostrou a label ali para mim. Uh, a gente pode ter qualquer evento, né? E esse intervalo não precisa ser de 5 em 5 aqui. A pontuação não precisa ser de 5 em 5. Eu vou tentar chegar no level 4, que no level 4 eu mudo a gravidade, né, do personagem aí. Vamos ver se eu consigo, que eu tô bem ruim hoje. Aí 3, mais 1. Aí 4 aí, ó. Aí nesse caso aqui eu altero a gravidade dele. Aqui eu acho que eu tô fazendo a gravidade dele, tô multiplicando por 0,25, né? Tô dividindo por 4 a gravidade, mas a gente vai usar um outro fator de escala. Beleza? Então, antes da gente começar o vídeo, eu queria dar um recado aqui. Quando vocês tiverem problemas aqui no seu código, manda um e-mail para mim no e-mail que está aí na descrição, que é errosnocódigo@gmail.com. E se essa série aqui te ajudar de alguma forma, tem um link aí do PagSeguro aí na descrição do vídeo. Clica lá para me fazer uma doação que vai me incentivar muito a continuar fazendo esse trabalho aqui para vocês, beleza? Então vamos começar, vamos abrir aqui o nosso projeto, né? Eu estou usando aqui esse editor de texto que é o Atom, é um editor que eu estou achando bem bacana aí, eu comecei a usar ele recentemente. Esse editor aqui é mantido pelo pessoal do GitHub, então é um editor assim que tem bastante recurso legal aqui, né? Mas eu não vou mostrar todos os recursos, até porque eu não sei e não cabe nesse vídeo, né? Bom, vamos começar então aqui, né, criando duas variáveis. Uma variável que vai ser a variável que vai carregar a pontuação que a gente precisa atingir, né, para a gente mudar a fase, né, para a gente passar de fase. Eu vou chamar esse vetor de pontos para nova fase. Estou usando o camel case aqui, né? E uma outra variável que vai ser a variável fase atual, que vai começar com 0, né? Então, esse pontos para nova fase, a gente vai ter 4 levels, né? Como vocês já viram lá. 5, 10, 15 e 20 são as pontuações que eu preciso atingir para chegar em cada um desses levels aqui. E essa fase atual vai ser a variável que vai indexar esse vetor aqui para mim, né? Ou seja, quando eu estiver em 0, eu preciso atingir aqui a pontuação 5. Aí quando eu atingir essa pontuação 5, eu venho e incremento essa variável fase atual. E aí eu vou esperar eu atingir essa pontuação aqui, né? O 10 até eu chegar aqui no 3 aqui, né? A fase atual, até eu chegar aqui no índice 3 do meu vetor, né? Então, feito isso, a gente vai vir aqui no bloco, né? Vamos aproveitar aqui que a gente já está passando pelo bloco. Vamos vir aqui na função reset. Na função reset, como a gente vai alterar a velocidade do jogo ao longo do nosso código, a gente vai fazer a velocidade valer 6 de novo, né? Que é o valor padrão aqui da velocidade. E a nossa fase atual, que a gente vai incrementar ela vai valer 0, né? Quando a gente morrer e a gente começar o jogo de novo, certo? Beleza. Agora, aqui nos nossos obstáculos, né? A gente vai procurar aqui a função que incrementa o score aqui do nosso personagem, que é essa condição aqui, né? Quando o objeto, o x do objeto, for igual a 0, né? Esse objeto aqui, na verdade, a gente está dentro de um for, né? A gente está rodando todos os obstáculos da nossa tela e a gente está pegando o obstáculo atual e atribuindo para essa variável objeto aqui. Quando a gente decrementa o x desse objeto aqui em velocidade, que antes valia 6,
em algum momento, né, ele ia ser 0, porque ele é um múltiplo da nossa largura da canvas, que a largura da canvas é 600 pixels, né? Só que quando a gente alterar a velocidade do jogo, vai chegar uma hora que ele nunca vai ser igual a 0 e a gente não vai incrementar o score do nosso bloco. Então a gente vai verificar se ele é menor ou igual que 0, certo? Nesse caso, então, a gente vai ter um outro problema, né? Deixa eu abrir ele aqui, index2.html. Olha só, quando a gente pular, ele vai ficar incrementando para sempre, né? Porque ele vai ter um tempo para ele chegar aqui, o x dele ser 0 até o x dele ser menos a largura dele. E isso para todos os obstáculos que estão na tela, né? Então, até ele sair da tela, ele vai ficar incrementando e aí o próximo já vai estar no x0 e aí isso daqui vai ficar dando esse problema pra gente, né? Até a gente excluir ele do nosso vetor de obstáculos. Então a gente vai fazer aqui, a gente vai criar um outro atributo aqui, né, para o nosso obstáculo, que vai ser o atributo aqui scored, dessa forma aqui, e a gente sempre vai inicializar ele com false, certo? Porque quando a gente criar então um obstáculo, esse atributo aqui vai começar valendo false, e quando a gente fizer esse atributo aqui, né, quando esse atributo contribuir, aliás, quando esse obstáculo contribuir aqui com o incremento do nosso score, a gente vai vir e vai setar aqui obj._scored, a gente vai setar ele para true, porque ele colaborou aqui no incremento do score do nosso personagem, certo? E aqui então a nossa outra condição, para a gente entrar aqui nesse bloco aqui, a gente vai verificar se obj._scored é igual a false, né? Então a gente nega isso daqui dessa forma aqui. Então vamos atualizar o nosso projeto e vamos ver se ele está funcionando. Aí beleza, agora ele não está mais incrementando sempre, né? A gente pode criar uma condição aqui, né? Nesse caso, quando a gente incrementa aqui o score do nosso bloco, a gente vai verificar se o bloco.score é maior ou igual, né? Ou então, se ele simplesmente é igual a quem? Pontos para a nova fase de fase atual. Que aí a gente verifica se a gente atingiu, né, aquela pontuação que a gente precisava para passar de fase, beleza? E se a gente atingir essa pontuação, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar uma função que eu vou falar aqui, passar de fase. Vou chamar a função passar de fase, ou então, pode ser, passar de fase, beleza? Essa função passar de fase que vai incrementar a velocidade do nosso jogo e vai incrementar aqui a fase atual e a vida do nosso bloco, beleza? Mas quando a gente incrementar a nossa fase atual, pode ser que a gente tente acessar uma posição inexistente no nosso vetor pontos para a nova fase, certo? Porque imagina que a gente está lá no último índice, né? A nossa fase atual aqui é 3, aí a gente incrementa ele para 4, que aí a gente não tem mais o índice 4 aqui, né? Esse daqui é o 0, 1, 2, 3, a gente não vai ter o 4, e aí a gente vai ter problemas, né? Então, o que a gente vai fazer antes de verificar isso daqui é verificar se a fase atual é menor do que pontos para a nova fase, ponto length, certo? E aí sim a gente usa um e depois para verificar se o bloco.score é igual a pontos para a nova fase, beleza? Porque dessa forma aqui, a gente vai verificar se a fase atual for menor do que pontos para a nova fase, ponto length, a gente tá, o comprimento, né, desse vetor aqui vai ser 4. E esse cara aqui tem que ser no máximo 3, né? E 3 sempre vai ser menor que 4, lógico. E aí a gente vai chamar essa função aqui, né? A gente vai passar aqui por essa condição e depois verificar essa, beleza? Então vamos definir aqui essa função passar de fase, né? Eu vou definir ela aqui em cima da main. Function passar de fase.
abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Nessa situação, então, a gente vai incrementar a velocidade do nosso jogo, a gente vai incrementar aqui a fase atual, né? E a gente vai incrementar a vida do nosso bloco.vidas mais, beleza? Vamos testar isso aqui, né? Quando atingir o placar 5 aqui, repara que o chão agora ele está dando uma bugada, né? O chão ele não está caminhando na mesma velocidade do que os obstáculos. Então a gente precisa corrigir isso, né? Agora no caso do 20 ali, ele caminhou na mesma velocidade dos obstáculos, mas repara que quando eu atingir aqui 5 pontos, o chão não está caminhando na mesma velocidade dos obstáculos. Para a gente arrumar isso, a gente vai vir aqui na função, aqui, né? Aqui no nosso chão, aqui na função atualiza. Repara que a gente verifica aqui, né? Como a gente está alterando aqui a velocidade e a gente decrementa o x do chão em velocidade, e a gente depois verifica se o x dele é menor ou igual que menos 30, e depois a gente volta ele para zero aqui, a gente acaba forçando aqui, né? Por exemplo, se a gente decrementar um valor que não é múltiplo de 30 aqui, né? No caso, a velocidade, quando a velocidade era 6, ele ia ser um múltiplo de 30. Então, quando a gente fizer ele voltar para zero, ia ser como se a gente tivesse esse 30 aqui, na verdade, ia ser igual, né? A gente ia ter a condição do dis.x ser igual a menos 30, porque a gente vai decrementando o x dele em velocidade. Então, uma hora ele ia ser 30 aqui, certo? Porque a velocidade é 6, quando a gente decrementar ele 5 vezes, ele ia ser igual a menos 30. Mas, quando a gente mudar aqui a velocidade, ele não vai ser igual a menos 30, ele vai ser menor, certo? E se ele for menor, e a gente forçar ele para zero, vai dar essa impressão dele estar andando menos ou mais, né, do que os obstáculos, né? Ele não está andando sincronizado com os obstáculos. Para a gente resolver isso é muito simples, é só a gente somar 30 aqui, porque como a gente decrementa, a gente verifica se ele é menor ou igual que 30, a gente soma 30 e aí ele vai se autocorrigir, né? Porque esse 30 aqui é o valor que ele começa a se repetir, né? O padrão aqui do chão, o padrão da imagem do chão começa a se repetir. Então, se a gente decrementar 30 ou um pouquinho mais, né? Se a gente decrementar um pouquinho mais de 30 no x, se a gente somar 30, vai ficar tudo certo, né? Porque depois ele vai se autocorrigir, beleza? Vamos testar isso aqui, então. A gente dá um F5 aí. Vamos tentar fazer 5 pontos e vamos ver se ele está andando sincronizado agora com os obstáculos. Aparentemente sim, né? Beleza. Então agora a gente vai criar aquela label, né? Que quando a gente atinge aqui a pontuação, ele mostra, ele faz aquele fade in, aquele fade out, né? Daquela label que vocês viram no início do vídeo, né? Como a gente não tem uma função fade in, fade out nativa, né, para texto aqui no JavaScript, a gente vai tratar essa label como se fosse um objeto. Então eu vou criar aqui label próxima fase, label nova fase, né? Vamos padronizar. Isso daqui vai ser um objeto, né? E esse objeto vai ter aqui o atributo texto aqui dentro, que vai ser uma string vazia dessa forma. E a gente vai ter aqui um outro atributo que vai ser opacidade, né? Que eu vou inicializar essa opacidade com 0, além de ter os métodos fadeIn, que vai ser uma função, né? E o método fadeOut também, que vai ser uma função. FadeOut, que também vai ser uma função dessa forma aqui, beleza? Bom, o fade in e o fade out seria interessante se a gente tivesse aqui um controle, né, do tempo que a gente quer fazer o texto aparecer ou o tempo que a gente quer que o texto suma. Então eu vou passar aqui um parâmetro dt, né, que vai ser aqui o tempo em segundos para a gente fazer aqui esses eventos de fade in e fade out, beleza? Então quando a gente quiser dar o fade in, o que a gente vai fazer basicamente é alterar essa opacidade aqui, né, o parâmetro opacidade aqui da nossa label, até que ele seja igual a 1.
né? E a gente vai ter que fazer isso repetidas vezes, né? Então, para fazer isso, eu vou usar aqui a função setInterval, que cria essa thread para mim, que vai repetir a função que eu especificar aqui dentro, né? Function. E ela vai fazer isso no intervalo de tempo que eu especificar aqui dentro, né? Ela tem 2 parâmetros aqui, o segundo parâmetro é o intervalo de tempo que eu quero fazer a chamada dessa função novamente, né? Essa função aqui, então, ela vai incrementar a opacidade da nova label, do texto aqui da nossa label para a nova fase, né? Se a nossa opacidade for menor que 1, né? Porque quando ela for igual a 1, a gente atingiu aí o 100% da nossa opacidade, então a gente não precisa mais incrementar, certo? Então, label para a nova fase.opacidade, se isso daqui for menor que 1, eu vou usar aqui ponto flutuante, né? Eu vou colocar 1.0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer label para a nova fase.opacidade mais igual a 0.01, né? Eu estou incrementando isso daqui em 1%. Então, para eu ter esse valor aqui igual a 1, eu tenho que fazer 100 chamadas dessa função aqui, certo? Para eu fazer 100 chamadas dessa função, em 1 segundo, né? Eu precisaria setar esse intervalo aqui para 10 milissegundos, certo? Porque como eu estou fazendo 100 chamadas e eu quero fazer 100 chamadas em 1 segundo, né? Ou seja, 1000 milissegundos, eu preciso que essa função aqui seja chamada, né? Cada passo aqui seja chamado em 10 milissegundos, né? Porque dessa forma, então, quando eu chamar isso daqui 100 vezes, vai se passar 1 segundo, né? É só multiplicar isso daqui por 100, beleza? Que aqui daria os 1000 milissegundos. Então, como aqui eu estou passando esse dt em segundos, eu vou multiplicar isso daqui por dt, porque se eu quiser um intervalo de tempo menor do que 1 segundo, né, eu vou multiplicar esse 10 aqui por dt, e se dt for um valor menor que 1, essa função vai se repetir de uma forma mais rápida, né? Porque se ele é menor que 1, por exemplo, se eu passar 0.5, aqui então eu não vou mais ter esse fator de 10, né? Eu vou ter aqui 5, na verdade, milissegundos vai ser o intervalo, né, de tempo entre cada chamada dessa função aqui. E aí eu teria aí a opacidade sendo setada de 0 para 1 em meio segundo, beleza? É meio complexo de explicar aqui, assim, mas acho que dá para entender, né? Caso a gente atingir aqui essa condição, então a gente setou a opacidade, né, da nossa label para 1. Mas, quando a gente for fazer aqui o fade out, pode ser que a gente acabe conflitando aqui, né, a chamada do fade in com o fade out, porque imagina, o fade out vai ser a mesma coisa aqui do fade in, né? Eu vou até copiar já isso daqui para ficar bem claro aí para vocês. Então, a única diferença aqui do fade out para o fade in é que no fade out a gente vai verificar se a opacidade é maior que 0, né? Porque quando for 0, a gente acaba aqui, a gente acabou, né? A gente chegou no nosso valor mínimo aqui da opacidade e a gente vai decrementando de 0.01 a cada etapa aqui e o tempo vai ser o mesmo, né? Quando isso daqui acontecer, por exemplo, se eu estou fazendo um fade in e ao mesmo tempo, né, eu chamei o fade out, a gente vai ter um conflito dessas duas funções, porque eu estou fazendo o fade out, né, eu estou tentando decrementar a opacidade da minha label ao mesmo tempo que eu estou tentando aumentar, porque essas duas funções aqui vão estar sendo chamadas ao mesmo tempo, né, elas vão estar sendo executadas em paralelo. Então vai ser como se a nossa label não tivesse sendo alterada, né, a opacidade da nossa label vai ficar estática. Então o que eu vou fazer aqui é criar, né, essa função setInterval aqui, ela me retorna o ID da thread, né, que ele criou. Então eu vou criar aqui fadeInID aqui e vou atribuir o retorno dessa função para essa variável, beleza? E quando a gente chamar novamente aqui a função
essa função que a gente está especificando aqui no intervalo, e ele não cair nessa condição, quer dizer que a gente acabou de setar a opacidade da nossa label para 1, beleza? Então, o que eu vou fazer, caso contrário aqui, é excluir, né, apagar essa função aqui, esse intervalo aqui que a gente criou. Então, eu vou chamar aqui o reset interval aqui dentro, né? Reset interval de quem fade in id. Dessa forma, então, eu excluo essa thread aqui, certo? E a mesma coisa vai acontecer aqui para fade out, né? Aqui, então, eu vou verificar se a gente já acabou de setar para 0. Se a gente acabar, a única diferença aqui é que eu vou ter fade out id, que eu vou atribuir isso. Vou criar essa variável aqui, né? Fade out id, reset interval. Dessa forma, então, eu apago essa thread, ele vai parar, né, de executar essa função quando a gente setar, quando a gente concluir, né, esse evento aqui, beleza? Tá, só que na nossa função newGame aqui, aliás, na nossa função passar de fase, né, a gente não configurou nada aqui para nossa label. Então, aqui, eu vou fazer label para a nova fase. Label nova fase aqui, ponto texto, né? Que é um atributo lá da nossa label. Eu vou setar ele aqui para level e vou concatenar ele com fase atual, beleza? Porque quando a gente passar a fase aqui, a gente vai incrementar a fase atual e a gente concatena aqui a fase atual com a label nova fase, certo? E a gente vai fazer label nova fase, ponto fade in, e a gente especifica aqui um tempo, né, que a gente quer que aconteça aqui o evento de fade in. No caso aqui eu vou configurar ele para 0.4 segundos, né, ou 400 milissegundos. E depois a gente precisa chamar o fade out depois de um certo tempo, né? Tá, só que como que a gente vai fazer essa chamada depois de um certo tempo que a gente chamar aqui o fade in? Eu vou usar aqui a função setTimeout, que faz exatamente isso, né? A gente especifica uma função para o setTimeout, que no caso seria essa função, e a gente especifica um tempo, né? Depois, ele vai chamar a função depois de um certo tempo que a gente especificar. Mas repare que aqui, né, a gente tem um parâmetro sendo passado para essa função. E a gente não pode simplesmente jogar essa chamada aqui dentro do setTimeout, né? Porque a gente vai chamar aqui o parâmetro do setTimeout é uma função e não uma chamada de função, né? São duas coisas diferentes. Então aqui a gente vai criar uma função anônima aqui dentro, né? E essa função anônima a gente cola a chamada dessa função label.novafase, label_novafase.fadeout. E aí a gente especifica aqui o intervalo de tempo que a gente quer que isso aqui aconteça, né? Ou seja, ele vai fazer o fade in e 0.8 segundos depois ele vai fazer o fade out, né? Ele vai fazer o fade in, vai esperar aqui 0.8 segundos. Na verdade, ele vai ficar 0.4 segundos na tela em 100% de opacidade e aí sim ele vai fazer o fade out. Repare que se a gente especificar um tempo aqui menor do que esse tempo aqui, a gente vai acabar tendo aquele conflito das duas funções, né? Porque a gente só vai fazer o fade out quando a gente acabar de fazer o fade in. Se a gente estiver fazendo o fade in e chamar o fade out, vai cair naquele problema que eu expliquei para vocês, né? Então aqui a gente tem que tomar cuidado no tempo aqui da chamada do fade out. Então eu vou colocar aqui 800 milissegundos na chamada aqui do fade out, beleza? E a gente tem que mandar ele desenhar, né, essa nossa label. E eu vou fazer essa chamada aqui, eu vou fazer esse desenho aqui na nossa função desenha, certo? Então eu vou fazer ctx.fillText. Aqui, então, eu vou fazer quem? Label nova fase, ponto texto, né? E aqui eu especifico o x e o y que eu quero que ele seja desenhado. O x eu vou colocar canvas.width
width dividido por 2, né? Dessa forma aqui eu estou alinhando o canto superior esquerdo da minha label nova fase.texto aqui com o meio da tela, né? Com o meio da canvas. Mas eu preciso subtrair metade da largura do label nova fase. A gente tem aqui essa função ctx.measure text, e aí a gente passa aqui, né, o texto que a gente quer medir para essa função. Essa função aqui vai retornar em pixels, né, o comprimento, ele vai fazer as medidas em pixel aqui desse texto que a gente especificou. Então aqui eu vou colocar .width, que a gente quer subtrair, né, metade da largura desse texto aqui. E o nosso y vai ser simplesmente canvas.height dividido por 3, né, que vai ser um pouquinho acima da metade da canvas. Só que antes da gente desenhar, a gente precisa mudar a cor do nosso contexto, né, usando aqui ctx.fillStyle. E aqui a gente vai mudar a cor do contexto de uma forma um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo, né? Antes a gente simplesmente colocava aqui o código hexadecimal da cor, só que agora a gente vai usar aqui o RGBA, aqui. Eu aqui escrevi RBGA, né? RGBA, Red, Green, Blue e Alpha, né? Aqui então a gente vai colocar 000, né? Que a gente vai desenhar a label na cor preta, certo? E a gente vai aqui concatenar isso daqui com o label nova fase.opacidade, certo? Que seria aqui o atributo, né? O alfa, o campo alfa aqui desse RGBA. Que a gente está fazendo exatamente esse controle aqui, né? Ele vai ficar alterando lá, essas threads aqui vão ser responsáveis por alterar aqui a opacidade da nossa label em tempo real, beleza? Eu acho que é isso, vamos testar para ver se a gente não fez nada errado, né? Vamos tentar fazer aqui 5 pontos e vamos ver se ele vai mostrar aqui a label. Ele mostrou level 1, só que ele não está fazendo fade out. Vamos ver o que a gente errou, né? Aqui ele chega até o level 4. A gente esqueceu também aqui, no caso eu esqueci, né? De fazer aqui o decremento, né, da gravidade do personagem quando a gente chegar aqui no level 4. Mas isso aí é bem simples, né? É só a gente vir aqui na função passar de fase. A gente verifica se a fase atual é igual a 4, por exemplo. E aí a gente faz bloco.gravidade. Gravidade vezes igual. Aqui eu vou usar aqui 0.6, né? Porque 0.25 tinha ficado muito bizarro, cara. E na função reset, a gente tem que lembrar de voltar, né, a gravidade aqui do personagem. Des.gravidade. A gente tem que lembrar de voltar aqui pro 1.6, né, que é o valor inicial aqui da nossa gravidade. Beleza, vamos ver por que ele não está fazendo fade out aqui da nossa label. Bom, pessoal, quando a gente tem algum problema no nosso código, é sempre bom a gente usar aqui o console, né? E aqui eu verifiquei que a função resetInterval is not defined. Isso quer dizer que eu errei, né? Essa função aqui não existe, na verdade. Eu acho que é clearInterval, né? Vamos ver se é assim. Eu vou fazer clearInterval aqui nessas duas. Vou atualizar, vamos ver se ele vai passar agora, né? Beleza, level 1. E é isso aí, era clearInterval, né? Level 2, level 3, vamos chegar no level 4, vamos ver se ele vai mudar a gravidade do personagem. Mudou a gravidade. Eu estou mudando a gravidade porque senão ele ia ficar muito fácil, né? Como ele aumenta a velocidade e você não altera a gravidade, você ia ter uma facilidade muito grande aí para pular os obstáculos. Bom, pessoal, por esse vídeo aqui é só isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, deixa aquele like, compartilha aí com os amigos. Eu vou ver se eu consigo postar mais vídeos aí por semana, né? Fazer vídeos aí nesse estilo desse daqui, né? Vídeos com menos produção, assim.
mas com mais conteúdo aí pra vocês, beleza? E é isso aí, se essa série aqui tá te ajudando de alguma forma, tenho aí um link do PagSeguro aí na descrição, né? Clica lá para me fazer uma doação que vai me incentivar muito a continuar fazendo esse trabalho para vocês. E também me siga aí nas redes sociais, né? Eu criei aí uma página no Facebook aí pro canal. Curte a página lá, a página tá aparecendo aí na tela para vocês. Curte a página lá que assim você não perde mais nenhum vídeo, né? Se esse daqui é seu primeiro vídeo, lembre de se inscrever e compartilhar com os amigos, né? Todo domingo, então, às 6 horas da tarde. No caso, eu não vou mais postar domingo às 6 da tarde, eu vou postar segunda cedo, porque eu tô falhando muito nos horários, né? Segunda aí, 9 da manhã agora, eu tô postando os vídeos, beleza? Então, é isso aí. Falou, valeu e até o próximo vídeo.